Esse vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de silicone da América Latina e líder de vendas no Brasil. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Plástica na Real. Eu sou Irene Dali. Eu sou Bárbara Machado. Eu sou Gisela Pontes e hoje nós vamos falar, no nosso episódio, sobre fisioterapia, a importância da fisioterapia no pré, no pé e no pós-operatório. E nós trouxemos a doutora Mariana Altomari. É fisioterapeuta, especialista em pós-op, né, Mari? Então, muito bem-vindo ao Plástica na Real. Muito obrigada, é um prazer e uma honra estar aqui com essas mulheres maravilhosas, cirurgiãs incríveis. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, Mariane, por participar aqui com a gente. Bom, a gente vai tentar explicar, aqui o público é tanto o paciente quanto é o colega cirurgião plástico, né? Então, a gente queria entender primeiro, que eu sempre tento fazer uns posts explicando a importância da fisioterapia no pós-operatório e de não ser esteticista, e eu falo que não tem nenhum problema esteticista, cada um no seu quadrado, mas explica para a gente a diferença de ter um fisioterapeuta em qualquer pós-operatório, não só na plástica. Claro. A visão do profissional fisioterapeuta é um pouquinho diferente, porque vai além de só cuidar da estética, né? Então, a gente vai ter uma visão de todos os sistemas do corpo que foram envolvidos durante a cirurgia, que é considerada um trauma mecânico, né? E agora, com as novas tecnologias também associadas, não só um trauma mecânico, mas também um trauma térmico associado ao dano mecânico. Então, esse dano tecidual, ele vai dar sequência numa formação de um tecido, que é um tecido diferente do nosso tecido normal, que é um tecido que pode ser altamente limitante funcionalmente. Esse tecido ele pode limitar articulações, pode limitar a musculatura, pode limitar a própria função linfática e venosa. Então, é muito importante essa visão de função do corpo e principalmente de devolução e prevenção de funcionalidade no pós-operatório, seja de cirurgias estéticas, reconstrutivas, quaisquer que sejam, mediante o trauma tecidual ou acontecido. Isso independe do tipo de cirurgia, né? Se plástico ou não. Toda vez que a gente opera um paciente, você ocasiona um dano bem intencional, né? Bem intencionado, mas controlado, mas que vai gerar um impacto, né? É funcional. E eu costumo dizer que o paciente às vezes sofre no pós-operatório, muitas vezes porque se poupa, né, de certos movimentos e tal. Explica um pouquinho para a gente, porque você às vezes recebe os pacientes meio robozinhos lá, né? Qual que é a primeira coisa que você faz? Então, isso é uma coisa muito bacana da gente falar, porque hoje, né, a fisioterapia evoluiu muito. O nosso conhecimento sobre o tratamento de tecidos cicatriciais hoje é, assim, muito mais moderno do que era anos atrás. Mas, infelizmente, a conduta do cirurgião, por às vezes não conhecer o que o fisioterapeuta pode fazer, o próprio cirurgião fala para o paciente não se mexa, né? E aí o paciente, além de não se mexer, ele também se trava. Então, por que que isso acontece? Que normalmente o cirurgião sabe e o paciente também sabe. Se a gente faz um movimento inadequado, a gente pode prejudicar a cicatrização. Então, tem todo um preparo dos tecidos cicatriciais, não só visando a incisão, mas principalmente os tecidos adjacentes que foram descolados durante a cirurgia. São esses tecidos adjacentes que também vão formar tecidos cicatriciais e vão formar blocos de tecido enrijecido próximos às incisões. Então, se a gente trabalha esses tecidos adjacentes antes do movimento, a gente libera o que se chama de deslizamento de interface tecidual e a gente promove um movimento mais seguro para essas incisões. É óbvio que isso tudo tem um momento adequado para se fazer, para que seja manobra de segurança. Então, a primeira coisa que a gente faz é avaliar o paciente, identificar o que está acontecendo com ele naquele momento, para que a gente possa intervir de maneira efetiva exatamente no que o paciente está precisando e assim liberar o mais rápido possível para a movimentação. Justamente nessa vibe, né, Mari? A gente vê que as cirurgias plásticas, elas não são todas iguais. Então, o atendimento tem que ser personalizado. Antigamente era assim, vamos fazer drenagem linfática para tudo. Então, explica um pouquinho isso. Dependendo da cirurgia, você tem uma abordagem diferente. Tem cirurgias que a gente não tem incisões, Sim. né? Essa coisa da drenagem linfática é o que é preconizado amplamente, né? E que todos os profissionais atuam na drenagem linfática, e muita gente diz que faz drenagem linfática, mas acaba fazendo massagem, outras abordagens que não são
apropriadas, né, para a cirurgia, mas o mais importante é a gente entender que tipo de dano tecidual foi feito, a extensão desse dano, quais foram as camadas acometidas para isso e o que está acontecendo com a cicatrização. Porque tem paciente que evolui muito bem, você não precisa fazer muita coisa, mas tem pacientes que vai apresentar diversas queixas adjuntas e a gente vai ter que abordar isso. O grande problema é que na fisioterapia, na estética, o profissional que faz pós-operatório, muitas vezes ele faz um curso de final de semana e acha que ele já está pronto para trabalhar com isso, né? E o estudo da cicatrização veio evoluindo a passos largos. Dentro das próprias revistas de cirurgia plástica, é recomendado que o cirurgião conheça, se atualize nos processos fisiológicos para evitar intervenções desnecessárias, né? Então, quando o profissional que faz o pós-operatório trabalha com protocolo, o número de dias, em algum momento ele vai pecar, porque a gente sabe que cada paciente vai evoluir de forma diferente, de acordo com a sua própria vivência prévia, se ele já fez alguma cirurgia, se ele não fez, se ele tem alguma situação emocional envolvendo todo o pós-operatório. Então, cada indivíduo é um indivíduo e o pós-operatório precisa ser conduzido não só de acordo com a intervenção cirúrgica, mas também com a percepção emocional do paciente naquele momento. Então, não dá para trabalhar mais com protocolo hoje em dia. Eu costumo dizer nas aulas que a gente não deve tratar tempo, e sim característica clínica. E você costuma avaliar o paciente no pré também, você também estava contando para a gente, né, Gisela, como você começou a fazer isso. Então, conta um pouquinho para os nossos. Não, hoje eu atendo no pré também. Às vezes o paciente já liga para saber informações, a gente faz uma consulta online. E normalmente, se o paciente já fez cirurgias prévias, eu gosto de ver pessoalmente. Porque às vezes tem alguma fibrose que ficou ali, tem alguma limitação, tem alguma questão até de mobilidade articular que está prejudicada. Então, por exemplo, tem paciente que tem problema de ATM, não consegue abrir a boca, vai fazer um lift. Como vai dificultar o anestesista de intubar, né? E pode gerar consequências cervicais. Então, toda uma questão de avaliação funcional no pré-operatório é bastante interessante. E a sua segunda colocação de como eu vim parar aqui, né, nesse momento da minha carreira, eu fui fazer faculdade de fisioterapia para estudar sobre isso, né? A minha mãe foi instrumentadora lá na clínica do Ipitangui durante muitos anos, então cresci lá dentro, lá inclusive que eu conheci a doutora Bárbara. E aí eu fazia massagem, gostava de fazer massagem. Um belo dia, um cirurgião, o Enzo, teve um torcicolo e a minha mãe falou: vai lá que a Mariane está aí, faz uma massagem em você. E aí, suas mãos são ótimas, vou te mandar as minhas pacientes. E assim que eu entrei na cirurgia plástica, sempre que eu encontro com o Enzo, eu agradeço a ele pela oportunidade que ele me deu. E aí, desde então, eu venho dentro da fisioterapia estudando quais são as possibilidades terapêuticas para serem aplicadas na cirurgia plástica, uma vez que eu tive a oportunidade também de fazer um mestrado no laboratório de reparo tecidual. Então, esse meu mergulho no mundo da cicatrização me ajudou demais a entender toda essa questão fisiológica da cicatrização e poder aplicar isso na clínica. Fora o fato de eu também já ter feito algumas cirurgias e ter sentido na pele como é, o que também ajudou bastante. Eu acho que nada melhor do que viver, né, na própria carne, literalmente, né, para poder entender o que você passa ali. Mariane, durante esses anos todos, assim, mudou demais a abordagem fisioterapêutica, né, no pós-operatório. A gente via antes uma manipulação tecidual, às vezes maior, com aparelhos, e hoje você advoga muito, né? Não use ultrassom para isso, ou use se tiver que usar, considere só na situação, use o laser. E assim, chegava a parecer que você tinha raiva dos aparelhos, das tecnologias, né? Só que aí você, como você disse, você foi estudar e aí você viu essa diferença, né? Dentro da mecanobiologia, você viu a diferença que uma abordagem poderia agredir muito mais do que beneficiar. Então, explica para a gente isso aí, né? Como é que funciona e por que você tem essa coisa com os aparelhos? Eu sempre digo o seguinte, não é que eu tenha raiva dos aparelhos. Eu acho que eles têm que ser usados no momento certo, quando tem indicação. E a grande questão quando a gente fala em cicatrização é que durante o processo cicatricial a gente vai ter uma célula, que é uma célula que ela não existe no tecido normal, ela só aparece para cicatrizar, que é o miofibroblasto. Então, esse miofibroblasto, ele é uma célula que ele é um fibroblasto diferenciado, mas ele vai ter uma capacidade de muito mais produção de matriz extracelular e também uma capacidade contrátil. Então, esse miofibroblasto é a célula responsável por produzir o tecido cicatricial e pelo fechamento das lesões.
O grande problema é que ele vai estar presente na fase proliferativa e que, enquanto a gente tem miofibroblasto, a gente não finaliza a cicatrização, porque ele produz o tempo inteiro. Então, a gente tem fase inflamatória, proliferativa e a remodelagem. A gente só tem remodelagem quando o miofibroblasto sofre apoptose. Então, se a gente faz tratamentos que incentivem a síntese de colágeno, que ativem o fibroblasto, nesse momento em que a gente tem miofibroblasto, a gente vai estar, na verdade, ativando o miofibroblasto. Com isso, a gente mantém a fase proliferativa ativa e retarda a remodelagem. Então, eu sempre digo, opções terapêuticas temos várias, mas a gente tem que optar pela melhor opção. Então, se a gente pensa em adiantar o resultado, em ter um resultado mais efetivo e mais rápido, eu não quero proliferar, eu quero controlar a proliferação para que eu possa ter a remodelagem de uma forma mais rápida. Então, quer usar equipamento, quer fazer um tratamento para flacidez, faz previamente, né? Quer fazer radiofrequência, mas a paciente tem pele flácida. Antes da cirurgia, prepara essa pele com a radiofrequência, já vai para a cirurgia com a pele mais firme, melhor, e o resultado vai ser muito melhor. Ah, não deu tempo de fazer no pré-operatório? Espera acabar a cicatrização, espera acabar a fibrose, depois trata a flacidez, que é para a gente resolver a cicatrização e depois cuidar da estética. Ao meu ver, é a melhor opção, é a forma mais adequada de se abordar aí com os equipamentos. Não que eu não gosto deles, pelo contrário, né? Adoro, faço, uso, mas durante a cicatrização é importante que a gente preserve esse momento para que a gente tenha logo a remodelagem e o paciente fique livre da questão do pós-operatório. A gente sabe que o processo de cicatrização vai levar ali 18 meses de uma forma mais intensa, né? E aí, para o público leigo, porque você está falando muito chique aí, ela falou apoptose, né? A apoptose é a morte da célula, então, quer dizer, até a fase proliferativa em que você tem o miofibroblasto presente, né? Aí ele morre para entrar numa outra fase, que é exatamente de remodelagem, e essa cicatriz começar a se acalmar. Então, para o público leigo, é aquela fase em que a cicatriz diminui a vermelhidão, diminui o endurecimento e vai caminhar para aquele amaciamento que a gente deseja. E lembrando que são 18 meses em que isso vai acontecer. E aí você falou que às vezes vem pacientes já operados e que você vai então reavaliar esse paciente, porque às vezes tem uma fibrose que você ainda pode manipular, não é isso? Isso. É importante a gente pensar também que a gente chama de vetores de lesão, né? Quando a gente fala cicatrização, a gente tem um vetor incisional, que é a cicatriz que a gente está vendo, mas a gente tem um vetor também do descolamento. Então, a gente tem a incisão perpendicular à linha da pele e a gente tem o descolamento que é paralelo à linha da pele no subcutâneo. Então, esse tempo de 18 meses, ele é um pouquinho diferente quando a gente fala em maturação, se a gente estiver falando do subcutâneo. Então, com um mês eu consigo resolver o subcutâneo. A aparência da incisão é que vai mudar e vai ser extremamente variável, com ação de forças mecânicas, com luz, né, com o que o paciente vai passar ali. Então, esse tempo a gente já consegue modular bastante. Isso é uma coisa bem cravada na literatura, mas a gente sabe que a gente consegue adiantar essa maturidade da cicatriz quando ela fica branca, né? Então, eu tive agora no passado num congresso de cicatrizes e eles têm umas escalas que avaliam cicatriz, uma delas é a POSAS, e eles estavam falando isso, de como você consegue influenciar esse tempo. E que, na verdade, a maturação da cicatriz é caracterizada pela cor branca. Quando ela está branca, ela já está pronta. E aí, quando a gente usa, por exemplo, um shielding, um bloqueio mecânico que a gente faz com tape, com micropore, a gente consegue adiantar esse tempo, né? Ela fica branquinha mais rápido. E aí a questão de como a gente modula isso vai de acordo com o que a gente escolhe. Hoje tem os lasers também que aceleram para caramba esse tempo, e essa qualidade vem aí de acordo com o que a gente está fazendo de ação mecânica adjacente à cicatriz. E a escala de poses, eu acho ela bem interessante, porque tem avaliação, o avaliador, que é um técnico, e o paciente, porque a sensação da cicatriz do paciente é bem diferente. É bem diferente. Uma coisa que eu acho importante até nós eu comecei a observar que quando você fazia uma lipoaspiração, nós víamos que o lugar do micropore ficava branco, quer dizer, você tinha uma diminuição da equimose. Há tempos atrás a gente também estava conversando, nós usávamos um esparadrapo elástico, que era o Tensoplast, e o uso do tape realmente
mudou completamente. E fala um pouquinho também para a gente da redução, né, de dor no pós-operatório com tape. Sim. E quando que começou a utilizar? Eu utilizo, acho que desde 2018, 2019, não sei, mais ou menos. E quando que você começou a utilizar o tape? Que aí eu digo que a fisioterapia, principalmente da Mariana, não é só no pós-operatório, é no pré-operatório, perioperatório, ou seja, durante a cirurgia, a presença de um fisioterapeuta orientado para poder fazer o uso do tape, né? Conta para a gente um pouquinho disso. Então, o uso do material, o tape, ele começou para isso, né? Foi em 2015 que eu fiz o primeiro, mas, na verdade, o princípio já é utilizado há muitos anos pelos próprios cirurgiões, com o uso de micropore e uso desse esparadrapo adesivo que você falou, mas o princípio é justamente reduzir a área, né? Então, justamente esse vetor do descolamento, desse afastamento da pele, onde a gente tem um espaço pele entre a pele e o músculo. Então, o que o organismo entende? Eu tenho um espaço para cicatrizar. Então, quanto maior o espaço que a gente tem, mais o organismo vai produzir tecido. Como é que ele começa a produção de tecido? Lá na fase inflamatória. Então, se eu tenho uma área muito ampla de dano, eu vou ter uma resposta inflamatória muito intensa. Toda resposta inflamatória intensa vai deflagrar proliferação intensa, e aí é mais longo para eu chegar na remodelagem. Então, o que é a ideia do tape? Reduzir essa área para que eu tenha uma inflamação mais controlada, consequentemente, proliferação mais controlada e, assim, a remodelagem mais rápida. Então, o tape, ele vem para o intraoperatório com esse princípio, da gente reduzir espaço. E aí é um pouquinho diferente, porque tem vários tipos de aplicação de tape também no mercado. Tem uma que são tirinhas mais fininhas, que eles chamam de linfotaping, onde o princípio é você fazer um levantamento na derme para que você favoreça a absorção pelos linfáticos ali, o que não faz muito sentido em pós-operatório, porque depois você coloca a cinta por cima, então aquele princípio já meio que perde, né, o respaldo, mas a ideia desse tape dentro da mecanobiologia, que a gente chama de tape mecanomodulador, é reduzir espaço. E aí a gente tem que tomar cuidado e entender um pouquinho de como agem as forças mecânicas, porque para o subcutâneo ele é importante, mas se eu faço compressão numa incisão que não tem tempo hábil ainda de força têncil para receber compressão, eu tiro essa força têncil da incisão e acabo provocando uma cicatriz atrófica. Então, conhecer a mecanobiologia ajuda a gente a entender melhor esses vetores e como a gente pode conduzir o processo de reparo para que a gente promova uma formação de um tecido cicatricial com mais qualidade, né? Tanto na incisão como no subcutâneo. E o que você acha que a paciente pode fazer de mais errado em casa, né? Porque está operada, aí está inchada, e a pessoa quer acelerar, ela acha que tem que ir na fisioterapeuta 3, 4 vezes na semana, se deixar todos os dias. Queria que você falasse dessa questão da frequência de um tratamento fisioterápico, quando ele deve ser acelerado, digamos, aquela paciente que tem indicação de mais de uma vez na semana, e o que ela pode estar fazendo em casa que está atrapalhando o trabalho que foi feito pelo cirurgião na cirurgia. Então, a gente orienta sempre as pacientes que o tratamento ele vai ter uma evolução de acordo com o que ela está precisando, né? Então, tecnicamente, um atendimento por semana é suficiente, porque o atendimento que a gente faz é movimento, é tratar o tecido manualmente, só que a gente tem as cintas, a gente tem as órteses, né? As placas, as espumas, que a gente faz uma contenção daquela área, e aquilo ali vai ser o tratamento enquanto a gente não está mexendo. Porque na regra técnica da mecanobiologia, se a gente faz mobilização de mais tecidual, a gente vai estimular em vez de ajudar. Então, é o menos é mais. Mas em casos que as pacientes estão muito ansiosas, estão muito nervosas, a gente tem manobras que são seguras. Você fazer indução de fluxo intersticial, por exemplo, é uma manobra segura para um paciente que esteja muito estressado. Mas a mobilização mesmo de pegar e mexer, uma vez por semana, 2 no máximo, são suficientes. Só que tem pacientes mais ansiosas que ou elas ficam se automassageando em casa, né? Ou elas vão procurar outra pessoa para fazer alguma coisa todo dia. E aí a gente já sabe como é a evolução do tratamento, a gente já olha assim, o que você fez de diferente? Não, eu não fiz nada. Conta para mim o que você fez. Como você sabe? A gente conhece a evolução, né? E aí a gente dá uma imprensadinha, elas contam que se massagearam, né? Eu tive um caso de uma paciente que foi muito interessante, que ela fez um lifting, ela tinha que se recuperar rápido, porque ela tinha uma reunião, ela tinha
uma palestra num congresso internacional, ela tinha que ficar boa. Eu falava, faz isso, isso e isso. E de repente ela chegou, ela tinha um pouquinho de equimose, o rosto, né? Tava com um pouquinho de rosto aqui no cantinho, que podia até esconder com o cabelo. Ela chegou com o rosto no meio do rosto. Falei, o que que você fez? Ficou massageando, ou seja, o nosso intestino, o nosso tecido frouxo, ele é amplamente permeável, as coisas vão passando por ali com muita facilidade. Por isso que você faz uma lipo no abdômen e a perna não fica roxa, porque aquela cor passeia. Então, se você massagear de forma inadequada, aquele pigmento vai passear também e vai acabar atrapalhando. Então, o paciente acha que engana a gente, mas a gente sabe direitinho quando elas fazem o que não deve fazer. Até porque nós trabalhamos com terapia de retração. Então, você está compactando o tecido. Dependendo do profissional ou não profissional, vamos dizer assim, não qualificado, se fizer um deslizamento grande, tira toda a função do que nós desejaríamos obter durante a cirurgia. Né? Exatamente. E com esse princípio, a gente também avisa os cuidados para tratamentos que são contraindicados, como usar ventosa, né, fazer as massagens vigorosas. Tem uma manobra na fisioterapia de tecido conjuntivo que as pessoas puxam o tecido e fazem rolinho, né? Então, aquilo é totalmente contra os princípios da adesão fisiológica do tecido para recuperar. Então, é o que acontece com um profissional despreparado para isso, né? O que trabalha com protocolo, que fez o curso de final de semana e quer abordar esses pacientes, e ainda diz no Instagram que ele é especialista em pós-operatório, é bem perigoso. Por falar em Instagram, tem duas cirurgias que atualmente, além do tape, como a Gisela já falou, tem duas cirurgias atualmente que são muito comentadas em relação aos cuidados pós-operatórios, que é o R24R, aquela recuperação rápida, e as cirurgias de lipedema. O que você pode falar para a gente sobre isso? Então, parte do mesmo princípio, né? Eu posso fazer uma recuperação rápida se eu tiver o tecido apto para isso. Então, se eu tive pouco sangramento, porque o movimento imediato, ele pode favorecer o maior aporte sanguíneo e pode fazer um hematoma. Então, se a gente tivesse a segurança da cirurgia ter sido realmente preservar as perfurantes e for uma cirurgia mais controlada, o que quando a gente assiste a cirurgia a gente pensa como pode, né? Eu realmente tenho bastante medo dessa coisa imediata. A gente precisa ter um certo cuidado para evitar esse hematoma, né? Porque aí vai gerar toda uma complicação que o cirurgião não quer e ninguém quer. Então, eu acho que não tem necessidade de ser tão imediato, mas essa é a minha opinião. Em relação ao lipedema, é da mesma forma que a gente pensa na lipoaspiração, né? O grande problema é que a gente vai ter mais líquido circulante ali, e aí os cuidados do lipedema eles acabam tendo que ser um pouquinho mais frequentes do que só na cirurgia convencional. Essa paciente de lipedema, por exemplo, ela precisa ser vista mais que uma vez na semana. E o uso da cinta, né? Às vezes a gente fala assim, não, usa aí 2 meses e tal, e você tende a fazer a paciente tirar a cinta mais precocemente. Aí vai a minha pergunta. Se a cinta tem uma finalidade não só, vamos tirar ali a questão da modelagem, né? A gente usa muito a cinta com aquelas placas compressivas para desenhar a cintura, né? Nas áreas de lipo. E aí vem a Mariane e fala assim, não, isso aí já dá para você liberar. Claro que foi construído na cirurgia, mas é um espaço morto. Eu tirando a cinta, eu não estou aumentando essa fase inflamatória? Se for no momento inicial, sim. A gente vai tirar a cinta depois que a gente já teve toda a formação do tecido cicatricial e na textura o tecido já é um tecido mais normal, né? É importante a gente falar da diferença de um tecido cicatricial para uma fibrose, que normalmente a gente chama tudo de fibrose, né? Isso é uma coisa, é mais fácil falar fibrose que falar tecido cicatricial. Mas é importante entender a diferença, até porque o paciente às vezes fica nervoso com isso. O médico falou que eu estou com fibrose, mas você não está com fibrose. Então, o tecido cicatricial é um tecido que se forma decorrente a um dano tecidual. É uma cicatriz por dentro da pele, ou seja, uma vez cicatriz, sempre cicatriz. A gente pode ter uma cicatriz com qualidade, uma cicatriz sem qualidade, mas é uma cicatriz. Nunca mais vai ter a mesma elasticidade da pele normal. Né? Então, o paciente que faz uma lipoaspiração, chega para a gente, começa a se esticar, quando eu faço assim, ó, aparece aqui. Vai aparecer, o tecido não tem elasticidade para dar, né? A pessoa faz lipo de papado, mas olha quando eu faço assim, eu falo, olha para frente, por que você tem que olhar para cima? Olha para frente, tá bonitinho, não tem que olhar para cima, porque o tecido cicatricial ele realmente não tem para dar a quantidade de movimento que o tecido normal tem. Então, isso é uma coisa.
Quando a gente identifica no paciente que já formou a fibrose, que é o tecido cicatricial excessivo, a gente passa a mão, a gente sente que tem um volume a mais de tecido, isso é a fibrose, e ela acontece independente de tempo, porque na literatura antiga a fibrose era uma consequência de uma inflamação crônica, só era fibrose depois de 6 meses. A literatura atual deixa claro, fibrose é um acúmulo excessivo de tecido cicatricial independente de tempo. Então, se eu palpei, identifiquei que eu tenho um volume aumentado de tecido, é uma fibrose. Então, no pós-operatório, a fibrose se forma natural, porque tirou tecido, vai formar naquele momento de proliferação. Minha obrigação é não deixar que ela fique ali. Tirei a fibrose, resolvi, o tecido já aderiu, não tem mais edema, não tem mais nada. Para que o sentido da cinta? A paciente, quando está de cinta, ela acaba não se movimentando tanto, e aí o tecido cicatricial que se deposita em cima da camada muscular, por tensegridade, por distribuição de força de conjuntivo, ele acaba limitando a função muscular. Então a pessoa se mexe menos. Os músculos ficam mais, não é bem a palavra, mas eles ficam mais contraturados. E aí você acaba tendo uma diminuição de movimentação, uma diminuição de função. Então, quanto mais precoce a gente consegue tirar essa cinta, melhor, porque o paciente vai para a atividade física dele, vai se movimentar e a gente tem uma recuperação muito mais rápida. Até porque você faz como se fosse um massageamento interno, né? Dos tecidos deslizando sobre eles mesmos. A única coisa que isso até é uma dúvida que eu tenho, apesar de orientar os pacientes, mas por essa, digamos assim, nova fisioterapia, que é verdade, não é uma abordagem nova, é que alguns materiais, alguns aparelhos de retração tecidual, como era o Slim Lipo, como é o laser, quer dizer, a recomendação é que você use, vamos supor, um dorso que tem um pregueamento. O paciente use uma contenção, pelo menos, de uma cinta, para que aquilo molde, e esse período varia mais ou menos uns 3 meses. Porque se o paciente faz uma lipo desse jeito e você acaba usando um sutiã, alguma coisa que marque, aquilo não vai ficar tão uniforme. Então, esse período seria de 3 meses. Mas, depois que, por exemplo, o abdômen já aderiu, não há necessidade de cinta. Para onde é que eu corro? Põe a cinta, não põe a cinta no paciente? Assim, a gente tem que trabalhar qual é o objetivo de você usar a cinta. Eu preciso da cinta porque o dorso não aderiu ainda, tem uma retração de pele, que essa retração, que é a contração da ferida, acontece 6 meses até, né? Então, assim, tem que avaliar a área, como é que está aquela região? Ela está podendo ser liberada da cinta? Então, às vezes, a gente usa mais a cinta pela órtese do que pela cinta, porque eu preciso segurar a órtese, então é a cinta que segura. Então, se eu tenho uma região que precisa, não importa, não dá para cravar o martelo, né? Eu tenho que avaliar o que o paciente está precisando. E foi bom você ter falado sobre isso, porque toda abordagem terapêutica muda se eu tenho associado uma tecnologia. Porque se a paciente tem flacidez, se ela tem uma pele mais frágil, uma pele que não tem uma síntese de colágeno tão importante como uma paciente que tenha, né, onde a gente consegue fazer esse tratamento bem rápido, se eu preciso de retração de pele, eu não posso chegar soltando tudo. Eu tenho que esperar a fibrose formar, eu tenho que esperar a retração acontecer, e aí eu vou só modulando. Né? Então, tem regiões que a gente não tem que soltar. Lipo de papada, você não tem que soltar. Você faz compressão só para degradar o excesso de tecido, mas quando a gente mobiliza demais, a gente desconecta a pele. Né? Então, se eu não tenho uma pele com uma boa qualidade, se eu desconectar, eu estrago a cirurgia. Né? Então, por isso que é a importância da avaliação, o tipo de pele do paciente, a qualidade da pele. E, mais uma vez, essas pacientes com flacidez, se elas conseguem fazer um pré-operatório e preparar a pele com radiofrequência, com ultraformer, né, com ultrassom microfocado, a qualidade da pele já muda para a cirurgia. Então, o resultado vem mais rápido, o paciente fica muito mais feliz. Você tocou num ponto muito interessante, porque assim, a grande briga que a gente tem é que o paciente procure seguir a recomendação do fisioterapeuta que o cirurgião indica. Não por desmerecer o trabalho dos outros, eu volto a dizer, mas é porque você tem que falar a mesma língua. Existem tecidos que você não quer que sejam manipulados. Um enxerto de gordura, por exemplo. Se você entra e faz a manipulação, aquele enxerto não vai pegar, você precisa de uma vascularização nova acontecendo, ou seja, do sangue chegar e nutrir. E aí, se a pessoa tem aquela área manipulada precocemente, ela vai perder e perde todo o efeito da cirurgia,
que muitas vezes não é maldade do profissional que está fazendo o pós-operatório e muito menos foi um problema do atual cirurgião que fez tudo que tinha que ser feito, né? Alguns pacientes têm uma flacidez mais acentuada, que se você manipular demais o tecido e massagear demais, a flacidez vai se mostrar muitas vezes precocemente, né? Isso, então, no pós-bariátrico, fica muito nítido para a gente. Mas você tocou no ponto, a Gisela estava falando das tecnologias. O que mudou para vocês? Porque agora a grande moda, né, o Instagram ainda estimulou isso, todo mundo pensa que lipo é só com tecnologia, que lipo é só HD, Ultra HD, 3D e tal. E eu queria entender o que você está vendo como resultado disso. Tem o lado positivo e tem o lado negativo. Então, você que vê, não o pós-operatório de uma pessoa só, mas de várias pessoas, passa o que está sendo a tua experiência com relação à tecnologia. E não só isso também, mas as pessoas batem na minha porta desesperadas com resultados que não foram alcançados, né? Então, assim, uma das coisas que é mais clara de tudo para mim é o cirurgião não escolher bem a paciente que tem indicação para tecnologia, porque tem muito cirurgião que quer fazer aquilo em todo mundo e tem paciente que não tem indicação, né? Não tem indicação porque às vezes é um panículo muito fininho, você vai botar uma energia ali muito alta, vai fazer uma... Eu recebo direto paciente com queimadura, paciente com necrose, né? Então, os cirurgiões que eu converso que usam muito tecnologia, eles falam, o problema está entre o operador dependente. Assim, eu não tenho essa experiência, né? Os médicos que eu trabalho não fazem essas tecnologias mais assim, e quando fazem não dá problema, mas quando eu recebo os problemas, eu procuro os cirurgiões que operaram para entender, né? Houve algum problema e tal, o que aconteceu, como é que eu gostaria de conduzir assim. Eu sempre procuro o cirurgião quando eu recebo um paciente que vem para mim pelo Instagram ou pelo Google. E aí eu vejo, né? E o cirurgião às vezes fala para mim: Ah, Mariane, eu acho que eu exagerei. Como é que a gente resolve agora? Eu falo assim, vamos ver, vamos junto, eu vou te contando o que eu vou conseguir, eu não sei o que eu consigo, mas eu vou tentar, né? Então a gente vê, porque se você tem uma intervenção, que você tem dois traumas, o mecânico e o térmico, num tecido que não aguenta aquilo, né? Esse é um dos problemas, né? A complicação. Mas a outra questão que é extremamente importante da gente lembrar, tanto para a tecnologia como para a HD, é que, apesar da gente não gostar de gordura, a gordura ela é bastante importante e ela tem um papel na funcionalidade da pele imprescindível. É a gordura que faz a pele deslizar sobre o músculo para que a gente tenha mobilidade, né? Então, essa camada de subcutâneo onde a gente tem face superficial, essas gorduras ali de subcutâneo, elas vão permitir essa mobilidade. Graças a essa gordura, a gente tem os nossos movimentos. Então, e a gordura, ela favorece tanto isso que a gente pode até avaliar nas áreas que a gente tem menos gordura no nosso corpo, a gente acaba tendo menos mobilidade. O exemplo que eu dou é sempre, se a gente pega o antebraço, que é uma área mais gordinha, e a gente mexe, a pele tem bastante mobilidade. Se eu venho aqui para o punho, que eu tenho pouca gordura, a gente faz sempre a prega para ver a quantidade de gordura de subcutâneo, aqui eu mexo menos. Isso não quer dizer que eu tenho aderência, eu não tenho gordura para ajudar o deslizamento. E aí, quando a gente faz uma lipo de alta tecnologia, de alta definição, né, que você tem aquela camada que quase que não tem nada de gordura, só pele e aponeurose, aquilo ali não vai ter a mesma mobilidade que o tecido do lado. Então, eventualmente, a gente vai ter uma marcação que não é uma fibrose, é a falta de tecido. Isso é uma outra coisa que as pessoas confundem, o não ter tecido com ter uma fibrose. Fibrose é um excesso. Aquelas áreas negativas, elas não vão ter a mesma mobilidade. Então, isso às vezes é um desafio para o fisioterapeuta que não conhece isso, porque ele fica querendo tratar, fala, gente, não tem como tratar um tecido que não existe, não tem gordura ali. Eu consigo tratar uma fibrose, eu consigo tratar uma aderência, mas eu colocar tecido onde não tem, né? Então, vira e mexe, eu preciso, quando eu recebo esse paciente, eu falo para o cirurgião. Quando o cirurgião me recebe, que às vezes também não recebe, e aí eu não tenho como fazer enxerto de gordura nas pessoas, porque isso não é da minha ossada. Mas muitas vezes o tratamento é enxerto de gordura. Não tem outra opção, né? Então, tem que ser um trabalho muito juntinho ali, com muita parceria.
Eu já tive agora, teve um cirurgião que estava aqui no Rio, ele foi embora, sumiu lá, abandonou as pacientes todas dele, não sei como, alguém me achou ver aquelas pacientes todas para o meu consultório. Eu falei, gente, e agora? Como é que eu faço isso? Eu estou numa sinuca de bico com aquele monte de paciente precisando do cirurgião. Eu falei, ai, o moço sumiu. Falo, Deus do céu. Então, às vezes é complicado para o fisioterapeuta também. Eu sempre falo, vocês têm que ter sorte de trabalhar com bons médicos, porque a gente precisa de parcerias, né? A técnica cirúrgica, se não for adequada, nosso tratamento fica pendente, a gente não consegue, não tem como. E essa coisa dessas lipos 3D, HD, eu sempre coloco para a paciente como ela quer se ver ao longo do processo de envelhecimento, né? Porque você desenhar essas linhas que são naturais, né? Que ficam bonitas aos 20, 30 anos, mas aí quando engravidar e quando você tiver os seus 60 anos, como é que você quer ser vista? E a gente não pode esquecer que a gordura, além de tudo, ela é um preenchimento natural que dá beleza ao tecido. Não é incomum que a gente tire de um lugar para colocar no outro, né? Para compensar. Mas voltando à questão da tecnologia, só para ponderar uma coisa que você falou, né? E depois eu vou querer que a Irene e a Gisela complementem. A questão hoje é que você tem N aparelhos no mercado, N promessas, né? Às vezes de retração de pele, e cada paciente vai ter uma resposta. Tem uma colega até que ela advoga que a paciente, para ter uma resposta boa à tecnologia, ela tem que ter um nível bom de vitamina D, tem que ter vitamina C, colágeno chegando, o que significa que uma mulher na fase da menopausa não vai ter o mesmo resultado. Então, é uma série de coisas que estão ali ligadas, em que às vezes a paciente vem ao consultório da gente pedindo a tecnologia, isso eu também quero para mim, né? Porque a idade está chegando, e você quer que a flacidez seja resolvida. E muitas vezes a gente só tem um corte para oferecer. Ou seja, mesmo que a tecnologia tenha a melhor qualidade, e quando o colega até chega para você e fala assim, pô, eu posso ter exagerado, é porque os protocolos não são muito claros. Cada tecnologia tem um protocolo diferente, cada paciente requer uma abordagem diferente e cada organismo vai responder diferente. Né, Gisela? Sim. E se a pele estiver flácida, não tem jeito, principalmente da região abdominal, né, que é o lugar que menos reage a essas terapias de retração, a região epigástrica, principalmente, acima do umbigo, digamos assim, tem uma tendência maior, é mais sujeita a fazer processo de fibrose. E se você olhar, às vezes a barriga retraiu, mas dependendo da luminosidade, você vê toda aquela fibrose, toda aquela retração, aquela ondulação, né, que aparece no pós-operatório quando essas terapias são mal utilizadas. Então, se tem pele sobrando, o que eu falo sempre, até para os residentes lá, para o pessoal, quer dizer, se tem tecido sobrando, não tem jeito. Essas terapias são para diminuir a flacidez no caso de retirada de gordura, mas não para tratar uma flacidez já existente. É por uma coisa tênue, porque não são aparelhos milagrosos, mesmo associando tecnologia. A tecnologia eu principalmente utilizo para aqueles locais onde as cicatrizes vão ser extremamente evidentes, e aí realmente, às vezes, a troca da cicatriz por uma tecnologia que não trate tão perfeitamente aquele local, ela é válida, né? Mas, caso contrário, óbvio que a cirurgia ela não tem, até o momento, até a presente data, não tem nada que substitua, infelizmente, né? Esse milagre a gente ainda não conseguiu, porque eu acho que o caso com o aparelho, olha que vier, a gente para de operar e quer o aparelho dentro do consultório. É engraçado que as pessoas querem que uma abordagem resolva tudo, né? Eu sempre falo, recebo paciente que não é de médico parceiro, eu falo, se você tem sobra de pele, não adianta você querer tratar a pele. Agora, também não adianta, se você tem uma sobra de pele com má qualidade da pele, você tem que tirar o excesso, mas também tratar a qualidade. Então, não acha que vai fazer uma coisa só e vai estar pronto. Você tem que depois manter fazendo os equipamentos para te dar qualidade, né? Porque quem não quer, né, não ter flacidez? E o que você acha, Irene, dessa questão da tecnologia em relação à flacidez e às fibroses, que eu acho que a gente acaba tendo, né? Como você falou, é diferente do tecido cicatricial, mas que a gente acaba tendo mais. Eu tratei agora, há pouco tempo,
uma colega até que apareceu com um caso de abdômen, que trataram com um aparelho que não cabe aqui citar o nome, mas quando eu abri, a sensação que eu tinha é como se fosse uma cápsula de seroma. E não era. Era um tecido cicatricial, imagina um queloide visto por fora, só que isso estava dentro da região do abdômen e não tinha absolutamente nenhum adipócito ali. Aí eu ficava, meu Deus, pô, fiz enxertos de gordura seriados para depois abordar a paciente, mas a gente vê que é uma anatomia que foi totalmente interferida e que a gente, por mais que você puxe, é zero elasticidade. O que você acha disso? Que você gosta, né? A gente gosta da tecnologia. Irene é uma pessoa que aposta, né? E trabalha muito com isso. O que você vê no teu dia a dia? Eu acho o seguinte, como a gente estava comentando aqui, não existe ainda uma tecnologia que seja milagrosa. Isso é muito importante que as pessoas entendam, porque não é o que está sendo colocado na mídia. Na mídia, olha, faz isso aqui que você vai ficar retraído. Então, não é exatamente isso. Claro que a retração vai depender de idade, fotodano, característica genética, atividade física, uma série de coisas que vão ser importantes. Mas não existe nenhuma milagrosa. Se a gente pensar, o que a gente quer com a tecnologia? A gente quer que a pele retraia, como você falou. Então, ela é meio um paradoxo, porque quando a gente fazia uma lipo antigamente, a gente queria que a pele esticasse para não ficar nada endurecido. Uhum. O problema que eu vejo maior, eu tenho usado vários tipos de tecnologia. Agora, eu jamais exagero, porque a gente vai ganhando uma certa experiência com os protocolos e vê que dá para você avançar. Mas eu vejo muita complicação em gente que faz assim, bota 3 tecnologias de uma vez. Quando dá o problema, você não sabe o que aconteceu ali. Porque pensa bem, você passa o laser, você passa, quer dizer, ultrassom, é lipoultrassônica. Aí depois você vem, você passa o vibro ali descolando bastante. Aí depois você vai, queima. Realmente queima com radiofrequência, que é o Baritite, Retraction, você passa o Renuvium, que é plasma de hélio, ou plasma de argônio. Então, assim, é muito trauma, não é todo tecido que vai conseguir suportar isso. Então, assim, eu vou carcar que vou queimar tudo para a pele encolher. É isso mesmo que você quer? Eu acho que aí a gente tem, além das fibroses, você tem necrose, que é um pouco pior, né? Porque a recuperação, como você mesma falou, é igual um enxerto de pele num trauma, num queimado. Quando você cola um enxerto, ele fica grudado, ele não desliza. Então, assim, eu acho que a gente, é um erro comum e que eu acho que é super fácil de entender, que a gente também erra, todo mundo erra. Você quer o melhor resultado possível, você erra nesse sentido. Então, eu vou acumular tudo que eu tenho aqui para dar certo. Esse paciente, até bioestimulador a gente usa, para ver se retrai mais. Então, eu acho que o grande problema é que a gente ainda não encontrou uma tecnologia perfeita. E aí fica acumulando o que a gente tem para chegar no resultado ideal e que o paciente quer. Então, eu acho que a gente tem que começar a ter evidência científica dos resultados. Fala, olha, realmente, esse aparelho surgiu, é o melhor aparelho da última semana. Na semana que vem surgiu outro que é muito melhor do que esse que você comprou. Então, assim, fica difícil. Eu acho que o importante é que as pessoas entendam, tanto o jovem cirurgião, quanto o paciente, quanto o cirurgião mais velho como eu, que gosta de ficar comprando tudo quanto é tecnologia, e o próprio fisioterapeuta, porque eu acho fundamental que o fisioterapeuta entenda o que está sendo feito ali. Por isso que eu gosto, quando eu vou começar com um novo fisioterapeuta, eu peço para vir. Vem para a sala ver a cirurgia. Vamos ver o que vai acontecer? Porque a pessoa tem que ver o trauma, como você falou que aconteceu, para poder entender. Porque, assim, eu acho até um pouco antiético a gente ouvir, às vezes, crítica do fisioterapeuta que a cirurgia foi mal feita. Eu fico olhando assim, é como se eu dissesse para você, a tua fisioterapia está mal feita. Eu sou fisioterapeuta, como é que eu vou saber? Entendeu? Então, eu acho assim, cada um no seu quadrado, mas assim, que o quadrado tenha uma interação. É muito importante isso, porque aí a gente vai ter bons resultados. E o que você falou, que é o fundamental, e é o que a gente está falando aqui,
É a indicação. Quando você vê o paciente no pré, eu já falo assim, olha, não vai retrair tudo, mas eu não quero cicatriz. Eu falei, então você vai ficar com um pouco de flacidez. Você tem que escolher, ou é a cicatriz, ou é a flacidez, ou é a sobrinha de pele. Ah, não, eu acho que eu prefiro a sobra de pele depois, quando eu ficar mais velha, eu tiro. Você está entendendo o que você está falando? Porque eu vejo isso, a gente faz uma propaganda de que aquele equipamento é o incrível, e aí o paciente vai com aquela expectativa. Aí é isso que vai quebrar o relacionamento médico-paciente. Então, combinado não sai caro. Você explica o que vai acontecer, o paciente entende, e é uma opção dele. Agora, em termos de da gente acumular tecnologia, é uma ansiedade de todo cirurgião, porque a gente quer aquele resultado incrível, como você falou, que a gente não precisa de cicatriz e fique todo esticado. Mas realmente eu acho que ainda tá, eu acredito que vai chegar. Eu já falei isso em outro episódio. Eu tenho fé, eu sei que vai chegar. Agora eu não sei se eu vou ver, mas que Eu vai quero me chegar. beneficiar, eu quero me beneficiar, né? Acho também que em determinados casos, Irene, que o paciente não tem a compreensão de que aquelas tecnologias não vão dar essa retração, mas também não quer cicatriz, e isso eu faço muito, eu recuso o paciente. Quer dizer, não necessariamente você tem que operar, porque a pessoa sempre vai ter, né, aquela frasinha no final, ah, mas eu estou operando com você, eu estou operando com a doutora Irene, com a doutora Zela, com a doutora Bárbara, e que nas suas mãos vai dar certo, não é assim. E essa dica é importante. Eu sei que também tem muito cirurgião recém-formado que assistem vocês. Isso é bom que é justamente isso, né? O que eu vejo, né? Eu que recebo o problema, muitas vezes é o cirurgião recém-formado que vê um outro cirurgião mais experiente fazer e acha que ele vai dominar aquela abordagem também. Então, a ousadia ela tem que vir com a prática, né? Não dá para ser uma ousadia. Só pela vontade de querer ajudar o paciente. Eu acho que o grande problema é que, por óbvio, a gente sempre quer dar o melhor, né, para o paciente. Acho que tanto dentro da fisioterapia quanto a gente como cirurgião, o paciente nos empodera, né? Quando ele acredita no nosso trabalho, ele te habilita a fazer determinado procedimento e ele deposita toda a confiança, mas, ao mesmo tempo, ele te enche de vaidade. Não, você vai resolver o meu problema. Quisera eu ter a varinha de condão e ser maior do que Deus, né, na criação e falar, não, posso te devolver tudo isso como a natureza fez. E, na verdade, a gente é totalmente limitado, né? A gente não tem como dar tudo isso. Bom, Mariane, a gente está chegando ao final do episódio e a gente sempre pede, né, para dar um conselho. Aí, como a gente tem um público misto, não adianta você falar tecido subcutâneo para o pessoal leigo que, enfim, a gordura ali. Passa uma mensagem que você já até falou, mas assim, rapidinho uma mensagem. Tanto para o colega médico, né, quando for escolher fisioterapeuta, quanto para o paciente também, quando for ser submetido a uma cirurgia. Eu queria só acrescentar mais uma coisa. A Mariane tem uma técnica dela, né, que ela desenvolveu com experiência na prática, com mestrado, com tudo isso. E nessa finalização aí sua, também você acrescentasse que ela está dando curso na Espanha, em vários lugares. Quer dizer, como é que um profissional, um fisioterapeuta que queira se beneficiar de todo esse conhecimento que você desenvolveu, como é que ele pode ter contato também? Eu tenho uma escola de formação continuada, né, para fisioterapeutas, que é o Instituto Mariane Altomari. Eu e mais 10 colegas fisioterapeutas, a gente leva vários módulos de formação pelo Brasil todo e também em Portugal. Agora, esse da Espanha é um congresso que eu vou dar uma palestra, mas a gente vai ter curso no Porto e em Londres também esse ano. Mas o curso da Itália vai ser para um grupo fechado, eu não posso nem divulgar. Mas a gente tem curso na Europa também e pelo Brasil todo. É só entrar no site institutomarianeautomari.com.br. Obrigada. Bom, e o conselho? Então? Bom, o conselho para os fisioterapeutas é que vocês escolham um caminho, né? Porque, assim, existem muitas possibilidades, muitas escolas dentro da fisioterapia, vários professores ensinando sobre o pós-operatório, mas a gente tem que encontrar o que faz sentido para a gente, né? Então, encontra isso, se faz sentido, e segue estudando e segue se aprimorando, porque não dá para estagnar. A gente não dá. Eu semana passada estava fazendo um curso, né? A gente não pode achar que você faz um curso
e que você já está pronto e sabe tudo, né? A ciência está sempre evoluindo, estão sempre descobrindo coisas novas e a gente precisa estar sempre atualizado, sempre conhecendo sempre as melhores opções para os nossos pacientes, né? Cuidado com redes sociais, cuidado com profissionais que dão curso de uma forma muito banalizada, de uma forma só fazer comércio com curso online de formação de técnica manual. Isso é muito complicado de ser realmente real. Então, escolham bem os seus professores. Eu acho que esse é um conselho para os fisioterapeutas que eu posso deixar. Para os pacientes, da mesma forma, escolham bem os cirurgiões, né? Cuidado com o pessoal que está no Instagram fazendo milhões de promessas. Essas promessas, às vezes, não dá para acontecer. E procurem cirurgiões experientes, cirurgiões que já tenham uma certa bagagem aí, com um certo know-how para vocês não passarem situações não desejáveis, né? Eu acho que é por aí. Então, pessoal, lembrando como a boa fisioterapia é um aliado indispensável para o sucesso da cirurgia plástica. Bom, a gente está agradecendo o apoio da Cilimed para esse episódio. E aqui é uma lembrança, Obrigada. Para você que tão gentilmente veio, né, nesse dia hoje, ceder seu tempo para passar um pouco de conhecimento para a gente, né? Enfim, espero que você goste. E o Plástica na Real, a ideia é exatamente passar essa realidade do que a gente passa no dia a dia. E obrigada por compartilhar o seu dia a dia com a gente também. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom, nós estamos finalizando mais um episódio do Plástica na Real. Siga a gente no Instagram, Spotify e YouTube.